princípio não era lugar de mulher. É um ato de coragem você estar num lugar onde você não vê pessoas similares a você. A mulher precisa, para ela se sentir segura, muitas vezes ela precisa ter estudado muito mais. E hoje eu tenho a honra de estar com mais uma pessoa para lá de querida, Lúcia, amigos que somos há uns 20 anos. É melhor não falar esse tempo todo não, viu, Lúcia? A gente é amigo faz um tempinho, né? A Lúcia tem mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro. Ela é planejadora CFP, graduada em administração, pós-graduada em finanças, depois ela fez uma outra pós em gestão de pessoas. Ela é executiva do Banco do Brasil. Atuou por mais de 10 anos como gerente geral nos segmentos de varejo e alta renda, além de mais de 5 anos na gerência de investimentos. Desde julho de 2023, a Lúcia é gerente executiva na área comercial do BB Asset, maior gestora de recursos do país. Lúcia, você está bem, querida? Tudo bem, Edil? É uma honra minha de poder estar aqui conversando com você. E Ah, sobre esse Lúcia, tempinho que a gente se conhece, melhor não falar, mas a melhor não. conversa vai dizer, né? Lúcia, eu tenho uma história que ninguém sabe e vai saber agora todo mundo de uma vez só. A gente tem a cidade de Guarulhos como ponto comum, né? Você saiu de lá e eu fui para lá. E eu não tive o prazer de trabalhar junto com você lá em Guarulhos. Guarulhos que tenho muito no coração aqui, um dos lugares mais legais onde eu já trabalhei aqui. Eu Ô, sou Lúcia, guarulhense. guarulhense, guarulhense. Ô, Lúcia, você é jovem, uma mulher, trabalhando num banco com cargo de gestão. Essa é uma das coisas que são raras hoje em dia, né? Especialmente em empresas financeiras. A gente vê que o machismo ele acontece em quase todos os lugares. O machismo, eu estou falando de cargos de liderança ocupados majoritariamente por homens, né? E em empresas financeiras você vê isso com talvez ainda mais frequência, né? E você é uma exceção, o que é bom você estar aí, ruim pelo fato de ser uma exceção, né? Aos poucos as mulheres elas começam a ganhar cargos de confiança, e, na verdade é conquistar cargos de confiança, e esses cargos eram exclusivamente ocupados por homens, né? Me diga uma coisa, que desafios você enfrenta hoje, ainda que você é uma das pioneiras sendo uma liderança feminina? Eu gostei do jovem, né, Edil? Como diz um amigo nosso em comum, a gente é jovem há mais tempo. E agora isso já é até um pouco mais comum, e quando eu comecei era menos, né? Então, desafios. Eu acho que, primeiro, né, para estar dentro do mercado financeiro, que era uma área tida como exata, a princípio não era lugar de mulher, porque mulheres não eram de exatas. A gente era ensinado dessa forma, que mulheres eram de humanas e homens eram de exatas. Então, várias transformações aconteceram. Uma, as mulheres descobrirem que elas podem ir para onde elas quiserem, né? Naquele filme Gestão Além do Tempo, Estrelas Além do Tempo, fala sobre duas mulheres da área de exatas que fizeram um trabalho maravilhoso na NASA. E outra, a gente descobriu que o mercado financeiro nem é tão exato como a gente imaginava, que a dose de emoção, né, a economia comportamental fala bastante disso, então tem muito lugar para todo mundo. E acho que o desafio é a coragem de estudar e estar num meio que não parece para você, mas que é. E que com o tempo, a convivência, o estudo vai mostrando que é um lugar como outro qualquer e que a mulher faz uma diferença positiva no mercado financeiro também. E assim, para você poder chegar, eu fico imaginando os desafios que você teve de enfrentar. Porque, Lúcia, vamos lá. A gente trabalhou juntos, nos anos 90, né? Pronto, agora aqui a gente já se Agora entregou. acabou. Aquele papo de jovem Já já era. foi por terra, já era, né? É, Mas vamos lá, naquele tempo lá atrás, não era comum fazer isso acontecer, né? E aí depois começaram as primeiras lideranças, né? E você foi uma dessas primeiras lideranças, né?
Eu queria que você dissesse por que que você acha que você foi uma dessas primeiras lideranças? O que que você fez para mostrar essas competências? O que que você fez para se desenvolver? Como é que você se adaptou? Porque, Lúcia, não adianta você se defender, você é uma referência. Mulheres que querem cargos de liderança olham para você e falam, cara, ela é líder, eu também quero ser líder. Então eu preciso ser que nem ela. E isso inspira as pessoas. Conta aí. A gente fala de coragem, né? Porque é um ato de coragem você estar num lugar onde você não vê pessoas similares a você. Mas e o que te dá essa coragem? Eu acho que essa é a pergunta, né? É, a gente tem um primeiro ímpeto de falar, eu não vou porque não tem ninguém parecido comigo. E para ir? Para ir, eu acredito que estudar, ler bastante, se especializar e entender do assunto, para que quando você vá, você tenha condições de discutir de igual para igual, ainda que você tenha que esperar, né? Você começa a falar, seja interrompida, que você tenha que falar um pouco mais alto, se ninguém te dá o espaço. Isso é um primeiro momento, até você conseguir ser ouvida, e depois que você é ouvida e vê que existe pertinência naquilo que você está falando, aí você não precisa mais levantar a voz, você não precisa mais esperar a sua vez de falar, e você vai se sentindo cada vez mais à vontade. Então, eu acho que a gente conta sempre com o apoio de pessoas que estão junto e dão este espaço, não por benevolência, mas porque é bom para todo mundo essa interação. Então, você trabalhou junto, você deu espaço, outros colegas ouviram e, e acharam que dava para validar o que estava sendo falado. E isso ainda nem em termos de liderança, mas em termos de mercado financeiro. Depois que esse espaço do mercado é conquistado, aí você pode falar em liderança, aí você pode passar a ser referência, aí você pode dar ideias e até conselhos em alguns casos, porque alguma coisa já foi construída. Mas eu digo que o alicerce para ter coragem para começar é, sem sombra de dúvida, estudar e se especializar. Show. Então, eu vou falar para você o que que ficou aqui para mim e aí você vai me ajudando. É, a primeira grande coisa é buscar conhecimento, porque o conhecimento dá a credibilidade necessária, né? E junto com isso, uma postura que às vezes precisa, em alguns casos, ser mais incisiva, né? Ô, Lúcia, você acha que muda isso com relação a mulheres e homens? As mulheres precisam ser mais incisivas, mostrar esse conhecimento de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais forte do que seria para um homem? Em tese, não deveria, né? Isso que eu estou falando serviria para todo mundo. Agora, como o lógico, o normal era que os homens tivessem essa postura e a mulher não, a mulher precisa, ela, para ela se sentir segura, muitas vezes ela precisa ter estudado muito mais. Ela precisa estar muito mais segura daquilo que ela vai falar para ela ter coragem de falar. E eu não acho que isso precisaria necessariamente acontecer, mas eu acho que precisa dessa coragem para ocupar esse espaço. E se o que te dá coragem é essa segurança, e se você precisa de mais estudo para ter essa segurança do que um homem na mesma posição, busque o que precisar, porque vai ter que ter essa segurança. Muitas vezes, até a mulher ser ouvida, ela demora mais tempo, mas eu penso que se não desistir e persistir, a gente vai conseguir esse espaço. Hoje já tem mais mulheres, então o desconforto de participar de uma reunião ele já é muito menor, porque algumas já entraram. E antes de mim, algumas entraram e que foram dando coragem para mim, e eu espero dar coragem para outras várias. Eu adoro esse termo coragem, porque toda vez que penso de coragem, né, esses dias eu estava dando uma aula e aí eu dei exatamente esse exemplo, porque acho que vai muito ao encontro do que você está falando, né? Você conhece ali na USP, ali, às vezes tem festa ali na USP e tal, o pessoal leva água de coco, né, mistura Sim. com soda limonada tal, e às vezes o pessoal exagera na soda limonada, fica meio doidão tal. E aí é comum, chega para o outro e fala assim, vamos ver se você é corajoso. Atravessa aí a marginal sem olhar, né? Aí isso não é uma prova de coragem, isso é uma prova de estupidez, né? Coragem não é sair fazendo, né? Coragem é você ter uma consciência crítica sobre aquilo que você faz, né? Coragem é você se preparar para aquilo.
coragem não é enfrentar as pessoas, coragem é ter o que falar, e fazer com que as pessoas levem a sua opinião em conta. E eu vejo com muita clareza, né, que esse é um caminho muito mais difícil para as mulheres do que para os homens. E eu vou repetir o que você falou, que essa é uma coisa que me tocou bastante. As mulheres parecem que precisam de mais conhecimento para poder ocupar o mesmo espaço, né? É, indo para um caminho parecido, você nota que ainda hoje existe preconceito? E se tem preconceito, como é que você, Lúcia, lida com isso? Como é que você tem alguma estratégia para lidar com isso? Eu acho que existe ainda preconceito, acho que e nunca vai deixar de existir. Ele é mais ou menos velado, né? E acho que as gerações vão tendo oportunidade de testar coisas diferentes e ver que não deveria. Então, acho que a geração da minha filha tem menos, eh, tem menos preconceito, tem mais coragem, tem menos medo, uma coragem nessa linha do que você falou, né? Uma coragem Isso. de fazer um planejamento, de estruturar. Agora, eu, assim, a melhor forma de lidar, eu tenho feito de conta que eu não percebo. E aí você segue, e às vezes a pessoa que vai ficar desconfortável, porque na medida em que você segue ignorando totalmente o que foi dito, deixa a pessoa numa situação desconfortável. Então, eu, ao longo do tempo, me treinei para não ser eu a me sentir desconfortável, porque no começo eu me sentia. Depois que eu entendi que eu não estou no lugar errado, se alguém tiver que ficar desconfortável, não vou ser eu. A não ser que a gente esteja aqui discutindo um tema que não tenha nada a ver com a minha vida. Aí eu vou ficar quieta, vou ouvir e não vou ficar desconfortável, porque eu também não vou achar que eu tenho que saber de tudo. Aquele tema, eu não tenho nada a ver com ele, está tudo bem. Agora, se o tema for um tema que eu domino, eu não vou me sentir desconfortável, eu não vou me sentir em lugar errado. Então, é mais ou menos isso, porque o preconceito é do outro, É né? verdade. É Eu verdade. não tenho que me preocupar com o preconceito que não é comigo. Agora, se o preconceito se transforma em uma atitude que me constrange, aí é uma outra questão. Agora, o preconceito por si não. Agora, atualmente, se me constranger, eu vou responder que eu não acho aquele termo adequado, ou que eu não acho aquela conversa adequada para aquele momento, e vamos seguir. Não acho que isso é fácil, não acho que isso vai desaparecer, mas eu acho que dessa forma a gente naturaliza a nossa presença naquele espaço. Adorei, adorei. Porque eu vou te contar uma história muito rapidamente, a história é longa, eu vou reduzir a menos de um minuto. Em 2002, Lúcia, 2002, a gente já era nascido em 2002. Eu fui dar uma palestra para uma empresa grande, uma multinacional, e tinham 200 pessoas, sendo uma mulher e 199 homens. E tinha um palestrante antes de mim conversando com o pessoal. E era um evento de vários dias, né? A gente estava no penúltimo dia e tal. E aí esse cara virou para essa mulher, Lúcia, eu estou falando de 2002, não estou falando de 1902. Ele virou para esta que era a única mulher e falou assim: só tem você de mulher? Aí ela fez um gesto, como você disse, está vendo o outro aqui? Ele falou assim: ah, é bom, né? É bom que tenha pelo menos uma mulher, porque aí vai que cai café na roupa de alguém, é bom que tenha pelo menos uma mulher aqui, né? Sei lá, vocês sabem fazer isso melhor. Eu fico imaginando se um cara. E assim, o que aconteceu em 2002? As pessoas deram risada, Lúcia. As pessoas normalizaram essa situação. Uma coisa absurda, uma coisa escrota, uma coisa que não tem, sabe, não tem defesa. Mas as pessoas naturalizaram isso, né? A menina ficou completamente sem graça e o barco seguiu. Um cara que faz isso hoje, ele vai preso. O cara que fizer isso daqui a 5, 6 anos, eu não sei, talvez, bom, talvez essa pessoa não consiga nem ir para o palco, né? Não tem condição dessa pessoa sobreviver. Entendo que essa seja uma evolução, ainda a passos muito lentos, né? Mas eu quero voltar e dar reforço para aquilo que você falou. Uma situação como essa não pode ser deixada simplesmente para lá. Há de se ter alguma reação, ainda que seja de evidenciar, e aí o ambiente vai julgar aquela pessoa, ou vai, na verdade, colocar a pessoa no lugar dela, né? Lúcia, Ainda é muito comum ainda. isso, desta forma, eu acho que hoje a pessoa iria presa, mas é muito É. comum você estar num curso, ter que escrever alguma coisa,
passar para a mulher porque tem a letra bonita, embora ninguém tenha Nossa visto a letra. Senhora. É, Então, eu costumo responder dessa forma, eu falo, mas você já me viu escrevendo? é, Posso te garantir que minha letra é mais feia que a sua. é, Mas é esse tipo de coisa, e normalmente não é uma coisa boa, né? Olha, é, vamos pôr este papel para você porque você deve ser mais empática. Isso eu nunca é, ouvi, né? Ou é porque você tem mais noção de estética, ou porque vai ficar mais bonito. Nunca tem a ver com você conhece mais do que eu sobre isso. E eu acho que é, é isso que eu também já desisti da briga de querer colocar o cara na parede, jogar café nesse que respondeu dessa forma, eu já não quero mais convencer. A minha resposta normalmente é sutil, de novo, para que a pessoa se sinta desconfortável. é. Eu já me senti, mas hoje não me sinto mais. Isso, o fato de ser jovem há mais tempo traz essas coisas boas na vida. É verdade, é verdade. Ô, Lúcia, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu acho que as posições de liderança, elas têm que conciliar aspectos que são tanto comportamentais quanto atitudinais e independe do gênero, meninos e meninas, mesmas coisas. Mas você acha que tem, e acho que vai muito na esteira do que você acabou de falar, você acha que tem habilidades, características e comportamentos específicos para as mulheres demonstrarem, no sentido de fazer com que se consigam fazer com que as pessoas percebam que elas têm essa habilidade de liderar? Eu acho que aquilo que se chama de habilidade feminina normalmente tem a ver com cuidado, que a sociedade delega o cuidado às mulheres, seja o cuidado das crianças, dos idosos, de quem quer que precise de cuidado, normalmente se imagina uma mulher cuidando. A gente está passando por um processo de transformação muito bom que envolve os homens no cuidado, inclusive cuidado com os filhos e com os idosos e Verdade. com a casa, né? Então eu acho que aquilo que era tido como uma habilidade feminina, a gente está socializando. E aquela ideia de ter que gritar, ter que bater na mesa, ter atitudes tidas como masculinas para conquistar espaço, eu também acho desnecessário, porque aí você deixa de lado aquilo que tinha de melhor para você buscar características que te pioram. Então, eu vejo que essa característica do cuidado, a gente tem que multiplicar enquanto líder. Se eu sou uma líder e eu tenho que cuidar da minha equipe, quando eu me ausento e tiver alguém no meu lugar, seja homem ou seja mulher, eu espero que essa pessoa tenha este cuidado que eu tenho e que, ao cuidar de alguém, eu mostre para esta pessoa, seja homem ou mulher, que isso é bacana e que estimule ela a cuidar de outros. E isso eu estou ensinando ela, de alguma forma, a ser líder. Então, eu acho que isso que a gente chama de liderança feminina, na verdade, é liderança, por si só, é o Isso. conceito de liderança. Adorei, adorei. E você tem alguma referência de liderança que tenha te inspirado? E ainda no que você falou, pode ser uma mulher, pode ser um homem. Se você tiver alguma feminina, imagino que talvez tenha algum tipo de identificação, mas tem alguém que te inspirou? Se tem, não precisa dizer quem, mas quais são as características que essa pessoa tem? Olha, eu queria até dizer quem, tá? Ah, eu quero, E então eu também quero queria saber. falar de mulheres. Quando eu cheguei no banco, né, há algum tempinho, eu fui recebida por um grupo de mulheres, mas especificamente duas cuidaram de mim no sentido de não só me ensinar o trabalho, como a questão ética, como postura. Então, nesse sentido, eu cito a Nilce e a Silvia, que eram duas colegas que até hoje eu tenho contato e que acho que fizeram o trabalho que um líder tem que fazer. Aí, ao longo desse tempo, né, elas puderam se aposentar, e ao longo dessa trajetória eu conheci muita gente bacana. Aí, uma pessoa pública que eu gostaria de citar é a Rachel Maia, que além de ser uma liderança feminina, é uma mulher negra, bastante assertiva, e eu me lembro de assistir uma palestra com ela, onde alguém perguntou como é que equilibra todos os pratos. Ela falou: a resposta é bem simples. Não equilibra. Vão cair alguns. Aí você escolhe quais.
Então, a ciência não está em não deixar cair, em ser equilibrista, está em escolher quais. Então, essa frase dela, para mim, é marcante, eu costumo usar, porque quando você descobre que você não vai ser a Mulher Maravilha e ainda assim você vai fazer um trabalho bacana, eu acho que você tem a paz necessária para fazer. E dentre os mundos, o mundo dos mortais, assim, mais perto, quem me colocou numa posição de liderança importante para gerenciar um grupo grande, que chegou a ter 170 pessoas e confiou em mim essa missão, foi uma mulher, o nome dela é Paula Mazanek. Ela já não está mais no banco, mas está no mercado. E eu acho que a firmeza dela e a segurança e o quanto ela defendia aquilo que ela acreditava. E, portanto, o projeto que eu estava é um projeto que ela criou e ela acreditava. Então, não é que ela defendia a minha pessoa, ela defendia o projeto. E, junto com o projeto, as ideias. E eu acho que isso é muito o papel de um líder. E quando eu digo líder, eu falo inclusive de pai e mãe, porque Sim. eu tenho filhos, né, dois, e eu acho que o papel do pai e da mãe não é passar a mão na cabeça e falar que o filho está sempre certo. É entender o que ele está falando e defender a causa. E aí, de repente, você vai ter que orientar o filho. E, de repente, você vai poder ajudar o filho a defender a causa. Mas esse entender e ser coerente com aquilo que a gente acredita que é aquilo que nos une, eu acho que é importante na família e é muito importante nas equipes. Eu acho que isso é o que um líder tem que fazer. Às vezes você fala, só vou escorregar aqui, só um pouquinho, a coerência já sumiu e a sua credibilidade sumiu junto com a coerência. Então, eu não acho que é fácil, eu acho que essa coisa de construir o pensar coletivo dá trabalho. Mas depois que a gente decidiu junto, a gente tem que seguir junto e o líder não é quem está à frente. Ele está no grupo, na posição que for mais adequada para ele naquele momento. E ele tem que estar junto nessas decisões e nessa coerência. Adorei, eu fiquei memorizando aqui algumas características, né? Desde lá atrás, da Silvia, lá de Guarulhos ainda, e da Nilce desenvolvendo, e aí entra aquela coisa que você disse agora há pouco do cuidar, né? Da Rachel, da questão da vulnerabilidade. Não, vai cair prato sim, cara, porque não existe Mulher Maravilha no mundo, cara. Não existe perfeição. E essa que você falou agora, né, da questão da firmeza, no sentido mesmo da gente estabelecer regras claras, ética, dar às pessoas previsibilidade. De novo, não é uma condição de gênero, né, mas é muito mais uma condição de liderança, né? Mas acho que se são coisas que te marcaram, evidentemente, são coisas que te formaram, né? E aí a gente acaba aplicando isso, sendo visto dessa forma, e claro, a recompensa disso é a posição que você está hoje, né? E o quanto que você acaba inspirando e juntando essas características para que outras pessoas se inspirem também. Você ia dizer alguma coisa? Eu ia dizer que eu poderia citar homens, vários também, que eu tive, é, não sei se a sorte é o termo, mas eu tive muitas pessoas boas que me ensinaram de alguma forma este caminho. Eu quis citar mulheres justamente para trazer referências e que a gente possa ser referência para outras e que a gente possa encorajar essas mulheres, essas meninas, que esse caminho está aberto e que não há, eu também não faço aquele discurso que agora é a vez das mulheres. Eu acho que agora é a vez da integração, da gente fazer junto, que junto a gente vai fazer melhor. É. Agora, se não tinha mulheres e só tinha homens, a gente tem que trazer muito mais mulheres para equilibrar esse número. Mas não é numérico, é diferença de ideias. Né? Então, a gente pode falar de raça, de gênero, e de gerações, né, que a gente está aqui brincando com a história de juventude ou não juventude, esse encaixe das gerações é um negócio que funciona muito bem. Eu tenho certamente experiência para agregar para os colegas mais jovens, mas eles têm muito a agregar para mim no sentido de me trazer a visão do mundo de hoje para a gente conseguir interagir junto e estar no mesmo tempo
de eu não ficar falando, no meu tempo era assim, o meu tempo é hoje junto com o dele. Agora, Exatamente. para a gente estar no mesmo tempo, a gente precisa fazer essa média que não é aritmética, mas a gente se ajuda, né? Adorei, super concordo. Minha amiga, me conta, o que que você acha que precisa acontecer para que homens e mulheres efetivamente sejam considerados iguais nas empresas? E aí eu estou falando tudo, né? Estou falando cargos, salários. No Banco do Brasil, não existe essa distinção de salário relacionado a menino ou a menina, né? Mas no mercado tem, né? Você pega pessoas de mesma posição com salários diferentes. E como a gente está no mercado, né, Lúcia, vendo a coisa como um todo, como é que você enxerga? O que que você acha que tem que acontecer? Eu acho que aqui a gente ainda tem uma licença maternidade grande e uma paternidade pequena, e quando a pessoa faz a conta simplesmente, a mulher vai ficar fora muito mais tempo, então ela custa mais caro. Eu costumo dizer que a maternidade é um curso rápido de liderança, de empatia, coisas que a gente precisa muito no mundo corporativo. Então, se a gente não analisar o gráfico, e se a gente analisar o todo, a gente vai ver que, de repente, esta mulher deveria ser mais valorizada. Eu já fui em entrevista e me perguntaram quando eu pretendia ter filhos. E isso não cabia certamente naquela entrevista. E a pessoa estava fazendo conta de quanto tempo eu ia me ausentar. Ninguém pensa em como eu ia voltar, né? É. Eu tive a oportunidade de, nesta vida corporativa, promover pessoas ao longo da gestação, sabendo que a pessoa ia ficar 7 meses fora, mas sabendo que eu também fiquei e sabendo o upgrade que ela teria na volta. E a gente espera que esse upgrade aconteça também na vida dos pais, na vida dos tios e etc. Porque a gente tem essa oportunidade de aprender também. Quando você não dorme, é um aprendizado que é só seu. Agora, você tem a oportunidade de ajudar alguém e de ouvir alguém, então eu acho que esse upgrade pode ser coletivo. Eu acho que isso vai mudar no dia que a gente mudar a forma de fazer o cálculo. A gente entender que a gente é mais do que aquele currículo que fala daquela formação. Ninguém vê no meu currículo os livros que eu li, os filmes que eu assisti e a pessoa única que eu me tornei. E cada um se tornou um. Então, É. esse salário diferente não faz muito sentido, na minha opinião, assim. Se aquela pessoa não serve, você não contrata aquela pessoa. Agora, se você achou que serve, não faz nenhum sentido você diferenciar salário dentro do mesmo cargo por nenhum motivo, nem, nem de gênero e nenhum outro, né? O tempo de casa, você vai ganhando upgrade na medida que você vai ficando, ou sei lá, você vai perdendo, mas o fato é que não se justifica. E acho que este entendimento, esta conversa que a gente está tendo, assim como várias outras que acontecem simultaneamente, vão tornar esse mundo diferente na medida em que formos nós que vamos contratar, forem os nossos filhos que já foram educados dessa forma. Então, eu acho que essa igualdade de salário vai acontecer nesse momento. E de trabalho vai acontecer na medida em que a gente até perceber que não precisa ser igual, porque eu vou fazer melhor uma coisa, você vai fazer melhor outra coisa, e não é porque eu sou mulher e você é homem. É porque, olha, deixa que isso aqui eu sei fazer, faz aquilo ali, depois você me ensina e a gente troca. Então, eu acho que na medida em que esse horizonte vai se abrindo e que a gente vai vendo que a pessoa não trabalha só dentro do ambiente corporativo, que ela não aprende só em universidade e curso, a gente vai vendo que o que ela vale é diferente. Puta, adorei. E amém para o que você falou. Eu fico com a perspectiva de que, na medida em que as mulheres vão ascendendo aos cargos, essa discussão começa a ficar cada vez mais madura, né? Até que a gente faça aquilo que se deve fazer, que é dar condições iguais. Até que no próximo degrau a gente considere um absurdo que as coisas tenham sido no passado em algum dia diferentes, né? É, vamos ver. Oxalá isso aconteça. Ô, Lúcia, Veremos.
Falando em desenvolvimento, né? Tem muitas empresas que têm programas de mentoria, têm treinamentos específicos para o desenvolvimento de liderança feminina. O que que você acha que funciona? Eu acho que os programas de mentoria, em geral, representam uma troca de experiência e o mentor aprende bastante também. Então, eu tenho participado aqui de alguns processos, como mentorada em um processo ainda não estruturado, como mentora em alguns processos estruturados e de áreas nada afins com a minha. Eu acho que existe um processo, eu falei que o principal era a coragem, eu acho que a mentoria pode ser um processo de encorajamento. E o encorajamento não precisa ser no sentido de, olha, agora eu tenho coragem de buscar um cargo. Pode ser a coragem de não buscar, porque eu descobri que eu estou feliz aqui, que eu quero uma vida diferente do que o outro quer, e eu preciso ter a coragem de bancar que eu estou feliz com a minha vida. E às vezes os outros não estão felizes, acham que eu deveria ter mais ou que eu deveria ter menos, mas eu preciso entender que quem decide isso sou eu, a minha prioridade sou eu. E eu aprendi isso também no banco com uma colega que eu queria promover e ela não quis ser promovida. E ela falou que ela queria ficar naquele trabalho e ela queria ser, ela era caixa, ela queria ser a melhor caixa. E ela era. Ela queria trabalhar aquele número de horas e fazer muito bem feito aquilo. Ela ficou ainda bastante tempo, se aposentou naquela função e foi a melhor caixa que eu conheci. E eu era muito nova, eu não conseguia entender como a pessoa tinha uma oportunidade de ser promovida e ela não queria. Hoje, eu vi muita gente que foi promovido e entrou nesse círculo vicioso e depois a pessoa olha e vê assim, eu não queria isso. E aí ela está infeliz. Então, eu acho muito admirável a coragem de você falar, eu não quero. Você Quero. tem o direito. A gente É, fala assim, me fala qual é o segredo do sucesso. A primeira pergunta é o que é sucesso para você? Porque não é o que é sucesso para mim. E aí eu preciso construir a minha receita. Assim como quando a gente faz alguma comida, tá bom de sal? Bom para quem? Né? O que tá bom para um não tá bom para outro. Então eu penso que essa troca, essa conversa na mentoria, ela agrega no sentido de fazer perguntas, né? O mentor faz pergunta, não dá resposta. E fazendo a pergunta, a pessoa vai refletindo e vai encontrando os caminhos e você vai apoiar naquilo que ela quiser ser apoiada. Porque, de repente, eu quero que ela siga o meu caminho, e o meu caminho não é o bom para ela. Então, eu acho que a mentoria é isso. Enquanto mentor, a gente aprende, vendo, às vezes, quanto a gente deu murro em ponta de umas facas que não precisava. Né? exatamente, exatamente. Não, eu estou aprendendo com você aqui uma coisa muito forte, que assim, o principal aprendizado tem que ser o aprendizado da gente mesmo, né? Que é o aprendizado que essa caixa tinha, do tipo, não, velho, eu quero ficar aqui no caixa, né? Mas como assim? Não, porque você não sou eu. E eu me conheço o suficiente para saber que eu não desejo ter aquela posição. Aprender a não julgar é super importante, mas aprender a se conhecer é fundamental, né? Ô, Lúcia, eu vou te fazer duas últimas perguntas aqui. Eu com dor no coração aqui, estou vendo que o nosso papo está chegando no fim aqui. A primeira é uma pergunta que eu adoraria responder, adaptado à pergunta aqui, né? Lúcia, que conselhos que você daria para uma jovem que está ingressando na carreira? Podia ser talvez até aquela menina lá, estagiária do Banco do Brasil em Guarulhos, mas podia ser qualquer outra pessoa que está começando a uma carreira nova. Que conselhos você daria para alguém que vai ser líder no futuro? Uma mulher. Olha, o primeiro é estudar. Os que a gente já falou, porque o estudo te dá coragem que precisa. Aí a gente falou um pouco da Mulher Maravilha, né? Eu acho que a gente precisa entender que o líder não é aquele que tem todas as respostas e a gente mostrar que tem dia que não está tudo bem com você, tem dia que você precisa mais da ajuda de outras pessoas. É importante para tangibilizar que nós todos somos mortais e temos essas dificuldades. E aí eu acho que cuidar da gente, aquela história da máscara de oxigênio,
que cai e você tem que pôr primeiro em você para ajudar os outros, nós mulheres com essa coisa de cuidado, às vezes, primeiro que se pensa em cuidado de fazer pé, mão, cortar cabelo, maquiagem, não estou falando desse. Esse, eu penso que na medida que você achar que precisa, que cuidar do que está fora, de alguma forma ajuda o que está dentro, sou super a favor. Mas, assim, às vezes fazer uma massagem, terapia, esporte, um tempo para você ler. Ai, mas meu filho está com o pai, ou está com a minha mãe, ou está com quem quer que seja. Se você não tiver este espaço para você pôr a máscara, você não vai conseguir cuidar do outro. E quando eu digo outro, eu estou aqui falando de filho, mas eu estou falando da equipe. A equipe olha muito para o líder e busca esse equilíbrio no líder. Então, acabei de falar de vulnerabilidade, você não vai estar equilibrado todos os dias, mas você precisa ter um equilíbrio para transmitir e para ajudar os outros a buscar. E se você não tiver para você, você não vai ter para os outros. Então, isso eu estou falando para a liderança, mas para ter esta coragem, a gente precisa ter este cuidado conosco mesmo antes de ir buscar espaço numa reunião. A gente precisa buscar espaço, horas no nosso dia, para cuidar, para estar equilibrado, e aí sim a gente vai conseguir estudar, a gente vai conseguir ter coragem de defender os pontos de vista. Não é para... Você me conhece há muito tempo, você sabe o quanto eu já briguei com muita gente, e depois uma das coisas importantes na vida é escolher a briga. Não pode entrar em todas, mas em algumas precisa. Não precisa gritar, não precisa se exaltar, mas precisa se colocar. Eu acho que para isso precisa ter encontrado esse equilíbrio antes. Então, acho que, não sei se isso é conselho, mas é o que eu tento fazer. Cara, eu entendi tudo como conselho. E estou colocando aqui a primeira e maior de todas, é a questão de como que a gente se encoraja, né? Ô, Lúcia, falamos de liderança durante meia hora, 34 minutos para ser preciso. E agora chegou a hora. Essa é a pergunta que eu faço para todas as pessoas que são convidadas aqui. Lúcia, o que é liderar? Então, a gente quando desenha, né, alguma coisa de liderança, normalmente a gente põe o líder na frente. Eu acho que a arte de liderar é saber que a hora você vai estar na frente, a hora você vai estar no meio, a hora você vai estar atrás. E você precisa ter essa liderança situacional de saber o que que a equipe precisa naquele momento. Em alguns momentos, para minha surpresa, você não precisa fazer nada. Você precisa não atrapalhar. Tem hora que você precisa estar na frente mesmo, puxando. E as pessoas dentro daquela equipe são diferentes. Então, eu penso que, às vezes, num conflito entre membros da equipe, um está vendo o pior do outro. Eu penso que o trabalho do líder é mostrar o melhor do outro, porque o pior eles já viram. Agora, se você mostrar o melhor, talvez você potencialize a ajuda que eles podem se dar. E, às vezes, o líder não precisa ele saber, ele resolver. Ele precisa ajudar que as pessoas achem a solução. E, às vezes, eles vão encontrar entre eles. Você precisa não atrapalhar e incentivar. Então, eu acho que o líder é aquele que não está esperando ser servido. Ele vai servir e, assim, se a gente pensar num jogo qualquer, eu penso no basquete, ele vai jogar na posição que precisar dele. Adorei, adorei. Puxa, Lúcia, você não tem ideia de como eu estou feliz aqui de ter batido esse papo aqui com você. Aprendi bastante, como sempre acontece quando a gente conversa. A gente tem conversa aqui para pelo menos mais uns 4 podcasts, então eu já ameaço você com essa possibilidade, tá bom? Eu que Porque agradeço, tem adorei muita mais do coisa que legal para gente você. fazer. Ah, que bom! Tamo junto então, Lúcia. Queridos, muito obrigado, obrigado de verdade. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Lúcia, fala tchau pro pessoal aqui. Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção. E obrigada, Edil, pelo convite. Eu que agradeço, Lúcia. Obrigado por ter aceito aqui bater esse papo. Gente, toda semana a gente tem aqui um vídeo novo. Espero que vocês tenham curtido esse aqui. Semana que vem tem mais. Um abração, valeu!